Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Bom dia, professor. Tá, vamos lá. Alguns de vocês me conhecem, outros não. Meu nome é Rafael Garibotti. Eu vou dar aula para vocês de sistemas digitais. Qual é a ideia dessa disciplina, gurizada? É que ela seja bastante prática, né, e que profissionalize um pouco vocês no que vocês viram em fundamentos. Porque o que vocês viram lá em fundamentos? Vocês começaram com representações numéricas, e aí daquilo ali vocês foram para as portas lógicas, viram simplificação, seja por álgebra booleana, seja por mapas de Carnot. E aí vocês entenderam, tá, beleza, consegui criar minhas portas lógicas, consigo diminuir elas, né, simplificar elas, e aí a gente foi para circuitos combinacionais e circuitos sequenciais. Só lembrando, circuitos combinacionais, o que eu colocar na minha entrada, ele vai sair, né? Vai ter um tempo, que é o tempo das portas, mas o que eu coloco na entrada, ele sai, então eu consigo mapear diretamente numa tabela verdade. E circuitos sequenciais, além da minha entrada, eu preciso saber em que estado eu estou. Né? Em que momento da minha máquina de estado, em que momento do meu circuito eu estou. Então eu preciso pegar um dado que ele está normalmente guardado numa memória, guardado num registrador, guardado no teclado. Beleza? Esse foi o panorama que vocês viram em fundamentos. E aí quem deu fundamentos para vocês foi eu, o Marlon e o Moraes. Né? E vocês viram lá também o que, gurizada? Que quando vocês faziam a modelagem em VHDL, vocês tinham mais ou menos o material de apoio pronto. E o que continha aquele material de apoio, gurizada? Continha um código, né, de um projetinho de hardware qualquer. Tinha um test bench mais ou menos padrão que a gente dava para vocês. Script de simulação e um scriptzinho de waveform. Tá? Qual é a ideia da disciplina? Lá vocês usaram. Aqui a gente vai entender um pouco mais e vai abrir um pouco o horizonte de vocês. Por isso que eu falo que vai ser bem prático e vai demandar de vocês alguns esforços. Porque a gente vai dar uma olhada agora na ementa e nos conteúdos, e eles são bem vastos. Então tem muita coisa para cobrir. Para mim é um monte de coisa legal, para vocês espero que sejam também. Né? Mas para a gente conseguir cobrir todas com um certo profissionalismo, eu acho que vai demandar um certo esforço de vocês. E aí eu sempre falo para meus alunos, tipo, eu treino vocês para sair. Né? Para sair, eu digo vocês estarem prontos para o mercado de trabalho. Seja interno no Brasil, seja para fora. E aí isso impacta no que vocês vão conseguir trabalhar se vocês quiserem seguir na sua linha de hardware. E aí, se vocês entenderem VHDL, se vocês entenderem Verilog, se vocês entenderem SystemC ou qualquer outra coisa, sabe, impacta de um jeito, impacta de outra decisões que vocês vão ter no futuro. Então a gente vai dar uma conversada, a aula de hoje não vai ser aula, né, com material novo. Até pode aparecer alguma coisa nova, mas a ideia é que seja mais uma conversa. Eu vou dar uma retomada em HDL, né, só para vocês, mais um overview da situação, só para deixar todo mundo na mesma página. Se por um acaso alguém desinstalou o Model Sim semestre passado, pelo amor de Deus, instalem, gurizada. Tá? A aula que a gente começa a ver teste bench e começa a fazer os exercícios, então vou precisar um pouco de prática de vocês. Beleza? Então vamos para os slides. Informações gerais da disciplina. Se vocês quiserem falar qualquer coisa, prendem um grito, já me interrompam. A aula de hoje dá para interromper esse programa. Informações da disciplina. Qual é a ementa que a gente tem na disciplina? O que vocês vão ver durante essa disciplina? Espero que vocês vejam tudo. Espero que vocês vejam numa cobertura no mínimo decente.
vou prometer isso para vocês, eu não vou prometer isso para vocês. Porque eu estou montando a disciplina agora, a gente discutiu, eu, o Ney e o Moraes, então a gente tinha em mente, a gente fez todo o conteúdo programático. Eu não tenho todas as aulas prontas, então pode ser que eu me perca em algum conteúdo, eu fale um pouco mais, outro conteúdo eu fale um pouco menos. Então vai ser bem experimental, bem para vocês, né? Então, quando vocês tiverem aquela avaliação intermediária, avaliação final, eu peço pelo amor de Deus, que vocês, por favor, preenchem lá. E podem preencher da maneira mais crítica possível. Olha só, eu acho que está faltando isso, eu acho que está faltando aquilo, eu acho que o professor fala muito besteira, eu acho que ele fala direto, eu acho que põe muita prática, põe menos prática, eu não sei. Mas eu preciso montar essa disciplina com vocês. Tá? Então, certamente, eu vou errar em algumas coisas e aí eu gostaria desse feedback de vocês. Então, se vocês puderem ser críticos na avaliação, eu vou ficar muito feliz. Beleza? Então, na ementa dessa disciplina, o que vai cobrir, o que pretende cobrir, né? Exploração do paradigma síncrono de projetos de sistemas digitais é mais ou menos o que vocês vieram fazendo, né, em fundamentos, que vocês viram que eu tenho um circuitinho e eu tenho um clock ali. E aí o sincronismo até então é porque eu tinha um clock único, seja de 1 GB, seja de 100 MB, seja de 200 MB, não me importa. Lembrando, gurizada, se eu tenho 1 GHz, que é a minha frequência, qual é o período que eu estou trabalhando? É um sobre isso. Beleza? Período é inverso de frequência. Logo eu tenho um nano. Se eu estou trabalhando com 100 MB, eu estou trabalhando com 10 nano. E assim por diante. Tenham essa visão direta. Vocês vão olhar o período, vocês vão saber que frequência aquele circuito que vocês trabalham. Por quê? Porque até então, vocês pegavam lá o circuitinho de vocês, um soma sub, AULA, seja o que for, por exemplo. Vocês trocavam lá o período do clock e tanto faz. Só que agora que a gente vai pegar e vai colocar isso no FPGA, que vocês vão olhar os constraints, vocês vão olhar os requisitos do circuito, vocês vão ver, opa, esse meu circuito aqui está pessimamente implementado. E quando eu digo está pessimamente implementado, eu fiz um caminho crítico horroroso, a ponto que o meu circuitinho ele vai rodar a, sei lá, 25 MHz. Não vai passar disso. Tá podendo ser muito mais. Então, até então, eu podia trocar só o período do meu clock, e aí eu tinha lá meu circuitinho, meu soma sub, minha ULA, que sei lá, poderia trabalhar 100 MB ou poderia trabalhar 100 GB. Era trocar. Nano por pico. E estava resolvido o meu problema. Aumentava em 1000 vezes a velocidade do meu circuito. Isso é real? Não é, pessoal. Não é nada real. Beleza? E a ideia é que a gente comece a discutir isso, comece a ver esses problemas. E aí vem o segundo ponto, que é o aprofundamento do estudo e uso de linguagens de descrição de hardware. De novo, o que vocês viram de HDL? Eu quero que vocês saiam dessa disciplina não só com HDL, mas com Verilog também. Tá? Porque para mim isso é importante. Porque eu não sei o que vocês vão fazer no futuro de vocês. Se vocês forem para a Europa, VHDL resolve o problema de vocês. Se vocês forem para os Estados Unidos, vocês vão precisar de Verilog. Então, na dúvida, gurizada, a gente joga os dois aqui. A gente vai aprender os dois. Beleza? A gente vai discutir um pouco mais daqui a pouco. Terceiro, modelagem de sistemas digitais complexos. Até então, soma sub, ULA, esse tipo de coisa não é nada complexo. Vocês vão começar a olhar em organização e arquitetura de processadores com o NEI. Como é que se monta um processador? Quais são as partes e tudo mais. Então, a gente vai começar a brincar com caras mais complexos. Como a gente está trabalhando com circuitos mais complexos, a gente não pode verificar de uma forma chinela com um teste bem chinelão, né? Então, verificação avançada de sistemas digitais. A gente começa a aula que vem explorar um pouco de teste bench. Então, vou explicar para vocês, tá? Quais são as formas básicas que a gente tem de escrever um teste bench? Quais são os recursos que a gente tem? Vocês vão fazer os exercícios. E o primeiro trabalho, espero eu conseguir fazer com vocês,
é uma verificação de um sisteminha um pouco melhor. Tá? Esse é o primeiro trabalho do conteúdo. Depois, porque eu falo que eu quero fazer com vocês, porque normalmente eu uso o Questa, né? O Questa é um simulador que veio, né, que foi baseado no Model na versão avançada justamente para verificação. E aí eu não sei se os recursos que eu quero utilizar do Questa eu consigo utilizar no Model C. Se a gente estivesse na PUC, com certeza a gente conseguiria fazer. Vocês, estando em casa, eu vou tentar, eu vou precisar verificar isso com calma. Então, não prometo, a ideia é que eu consiga fazer isso com vocês. Por isso que eu digo, pode ser que eu consiga avançar mais de um lado ou menos de outro lado, vai depender muito. Beleza? Prototipação de sistemas digitais e verificação de circuit é outro ponto um pouco complicado. A prototipação é legal, porque a gente conseguiu plaquinhas novas, FPGAs novos. Eu vou tentar falar com o pessoal para deixar um FPGA com o canal de vocês. Vocês assinam um termozinho no final da disciplina, vocês devolvem. E aí, verificação de circuit, eu não sei se eu vou conseguir fazer um detalhe que eu gostaria de fazer, porque antigamente a gente tinha o chipscope, a gente tinha material para fazer isso na PUC. Com esse FPGA em casa, eu não sei. Eu vou ter que analisar, descobriremos dentro breve. Beleza? Utilização de múltiplos domínios de relógio e sincronização. Então, que nem eu falei para vocês, até então, a gente estava utilizando um clock só. Não importa qual período, era um só. Então, eu estava trabalhando com o circuito a 25 MB, a 100 MB, a 1 GB. E era só isso, cara. Tá? Aqui a gente vai brincar com domínios diferentes. Então, eu posso ter um processador trabalhando com giga, eu vou ter uma memória trabalhando com 800 MB, eu vou ter um acelerador trabalhando com 50 MB. Como é que eu coloco esses três caras para conversar? Não é direto. Ah, mas divido ali o cara. Com 1000 eu consigo dividir e achar os 25 MHz. Consegue achar. E a fase, por exemplo. Se vocês se lembrarem, isso aqui é uma ondinha, tem uma diferença de fase. E aí, um cara vai chegar antes do que o outro. Então tem problemas, não é só dividir. Beleza? E por último, emprego de técnicas e projetos alternativos ao paradigma assíncrono. E a gente vai brincar um pouco e vai falar sobre assíncrono. E a ideia aqui, eu vou ser um mero espectador, porque vão ser 2 aulas e eu vou chamar o Ney para conversar com a gente. Tá? Então essas 2 aulas quem vai dar vai ser o Ney, porque ele faz pesquisa nisso, ele trabalha nisso, ele é bem melhor do que eu nisso. Então eu não vou me atrever a dar uma aula disso, porque a aula dele certamente vai ser melhor. Então, já combinei com ele, ele vem dar 2 aulas pra gente. Beleza? Conteúdo, então, a primeira parte, que é projeto de verificação de sistemas digitais, 35% da disciplina. Então, a gente vai fazer um aprofundamento das linguagens, né, de HDL. A gente vai começar com um projeto de escrita de teste básico, para a gente entender como é que funciona. Não consigo achá-lo, ele não está... Professor, esse PowerPoint está disponível no Moodle? Não consigo achá-lo, ele não está disponível agora. Na real, eu posso disponibilizar. Mas como é que eu normalmente funciono? Eita, peraí. Como é que eu normalmente faço? Eu dou aula, e aí no final da aula eu disponibilizo no Moodle. Semestre passado tinha um aluno, eu não sei se foi esse aluno que perguntou agora, mas que ele falava, professor, eu gosto de acompanhar a aula com o material. E aí eu disponibilizava antes, não é o meu costume, eu me esforcei para fazer isso certo. Porque normalmente eu gosto de botar depois, porque como eu faço muito PowerPoint animado, e eu ponho as respostas ali, então se eu deixar com vocês e eu disponibilizo normalmente o PDF, vocês já vão ter a resposta. E aí perde um pouco a graça. Então, só por causa disso. Então, essa apresentação que não tem nada demais, eu já deixei lá, já disponibilizei na aba de material de apoio, a gente vai dar uma olhada depois. E aí eu vou tentar sempre manter o que eu falo, né? Então a gente faz a aula, depois logo em seguida eu já ponho o material de apoio, em até 48 horas eu coloco o vídeo.
Se vocês acharem, professor, não rola, me dá um material de apoio antes, eu mudo sem problema nenhum. Beleza? Então, a unidade 1, que nem eu estava falando, 35%. Tem algum material para instalar o Model Sim? Acho que o Marlon utilizava isso. Tem sim, tem material de apoio, a gente vai chegar lá daqui a pouco. Beleza? Mas tem tudo. Por que a gente não vai utilizar o Easy? Porque a gente vai utilizar outras coisas. Tá? Então, só para isso. Vamos lá. Unidade 1, deixa eu voltar aqui a minha cabeça. Então, a gente vai começar a aula que vem falar de testes de ventos básicos. Então, a gente vai mostrar o teste de vento, a gente vai dar alguns recursos para vocês. Vocês fazem umas práticas e depois eu vou introduzir Verilog. Tá? Na sequência, a partir da semana que vem. E aí, então, eu introduzo o Verilog para vocês. É uma sintaxe nova, bem parecida ou faz a mesma coisa que faz a HDL. Umas diferenças, mas o que eu consegui fazer em Verilog, eu consegui fazer em VHDL, eu consegui fazer em VHDL, eu consigo fazer em Verilog. A questão é, tu quer montar, tu quer modelar alguma coisa, tu pode fazer em VHDL ou Verilog. Mas para eles serem compatíveis, cara, tem alguns detalhezinhos que tu precisa cuidar. A gente vai discutir isso. Então, scripts, para a gente utilizar as ferramentas de EDA, alguns comandos avançados, não só com process e always, mas com for generate, né? Funções dos programas, porque a gente vai utilizar esses caras, e aí a gente vem com uma verificação mais avançada. E aí eu vou utilizar as sessões. Tá? Então eu vou mostrar para vocês como é que funciona, qual é que é a estrutura de uma empresa de teste, né, de hardware, e aí como é que eles usam, como é que a gente vai testar isso, cara. E esse é o que eu quero fazer, né, o primeiro trabalho de cobertura de código para vocês. Eu quero dar um código para vocês, não sei se grande, complexo, mas razoável, com alguns erros, uma especificação decente. E aí o que vocês precisam fazer, pessoal? Vocês precisam fazer os testes para que peguem esses caras. Pegando esses caras, pegando esses erros, depois vocês corrigem os erros. Então essa é a brincadeira para vocês terem. Toda essa unidade 1 é o que eu estou planejando. Tá? Aí a unidade 2, a gente vem para a prototipação. A ideia é que eu entregue para vocês FPGAs, que não vai ter o seu. Então a gente vai sintetizar o nosso circuitinho para aqui para dentro. Então quando a gente modela um hardware, a gente tem basicamente dois caminhos. A gente tem um fluxo ASIC, então a gente vai realmente construir o chip. Então eu vou mandar para a TSMC lá em Taiwan, para Global Foundries, para Intel, para Samsung, eles vão produzir o chip. Beleza? Ou não. Eu só quero testar o meu hardware, eu vou prototipar esse cara no FPGA. Então o meu hardware vai estar feito no FPGA, eu posso testar esse cara. E é essa linha que a gente vai seguir nessa disciplina. A parte de ASIC vocês vão ver mais adiante no curso. Tá? Então a gente vai fazer uma lógica, uma síntese lógica automatizada para FPGA. Então, primeiro, só como se fosse um next, de qualquer instalação do Windows. Então a gente vai, sem usar nenhum constraint, a gente vai prototipar um circuitinho para FPGA, vai utilizar um push button, vai utilizar um LEDzinho, vai ver como funciona, e aí depois a gente vai colocar que é uma síntese dirigida. Eu quero que o meu circuito ele chegue ou ele passe de 25 MB para 100 MB. Como é que eu faço? O que eu preciso mudar no meu código? Tá? Seja constraint de desempenho, de área, de potência, de energia, não importa. Tá? Quero ver se eu consigo fazer com vocês uma verificação pós-síntese. Então, eu tenho o meu hardwarezinho modelado em VHDL, Verilog, não importa. Fiz a síntese dele. Vou pegar esse cara aqui que eu sintetizei. Opa! Deixa eu testar se ele continua a mesma coisa. Se ele continua funcionando. Beleza? E aí eu tento fazer também verificação intra-circuito, né, que é verificar dentro da FPGA. Não sei se eu vou conseguir isso, mas essa é a ideia. Terceira parte, aí vem a sincronização de sistemas digitais. Então a gente vai trabalhar com mais de um clock.
né, com circuitinhos que trabalham com clocks diferentes, e como é que a gente sincroniza esses caras todos. E a gente tem alguns sistemas, né, Gauss, mesócronos, assíncronos, a gente vai discutir isso, a gente vai ver como é que isso funciona. Tá? A gente vai precisar, às vezes, uma sequência de flip-flop, filas bissíncronas, para eles poderem conversar. Então, mostrar a técnica e aí vocês implementam esses caras. E aí, que nem eu disse para vocês, a quarta unidade são 2 aulas só. Uma baseada em projetos de NETs e outra projeto social. E aí o Ney vem e explica pra gente com mais detalhes dos caras. Tranquilão até aqui, gurizada? Qual é que vai ser a avaliação de vocês? A avaliação, basicamente, ela é separada em duas. Uma prova final e 70% de trabalhos práticos. Tá? Quando é que vai ser ou vão ser os trabalhos práticos? Não sei. Estou montando a disciplina agora. Estou escrevendo ela com vocês. Né? Então, eu não tenho ideia. Contudo, prova final, PS G2, eu já tenho as datas e tornei as datas. Beleza? O que é importante? Trabalhos fora de prazo de entrega não tem valor. Então, pelo amor de Deus, respeitem as datas, gurizada. Então, não entregou na data é zero, não se discute. Plágio e fraude é zero e não se discute. Todo mundo espera-se que será engenheiro de computação. Como um engenheiro, gurizada, eu espero que se vocês se comportem como tal. Isso aqui não é coleginho, tá? Eu não preciso vir aqui para passar só para passar. É um diploma de vocês, é a carreira de vocês. Levem isso a sério. Como eu levo a sério. Então, tem cópia, tem fraude, é zero, eu não discuto. Beleza, gurizada? Regras básicas que vocês já conhecem. G1 para provar maior ou igual a 7. Esse semestre, como é híbrido, não importa muito a presença, mas eu espero que vocês participem da aula, que vocês, se não conseguirem participar da aula, vocês acompanhem. Porque se perder, gurizada, é que nem fundamentos, tem um monte de matéria. Se perdeu já no começo, não vai conseguir entregar os trabalhos. Se ferrou, né, gurizada? Não tem muito mais o que falar. G2, então, o magrão que não obteve nota para passar, né, não foi maior ou igual a 7, mas foi maior ou igual a 4, entra em G2, faz uma provinha, soma e divide por 2. Beleza? Passou de 5, tá aprovado. Professor, Fala. você falou sobre a prova PS. Então, a prova final vai ser no dia 25/11. E Isso. quem não conseguiu comparecer vai fazer a prova no dia 30/11. Deixa eu ver a data. Isso. Exatamente. Então, essa é uma prova presencial ou uma prova por um tempo? Mudou o tempo. Mudou. Ah. Entendi. Então, seria como se fosse um trabalho que eu seria disponibilizar no Moodle e a gente tem um tempo limite para realizar ele. Tipo, tempo de Isso. aula ou alguma coisa do tipo. É mais ou menos. Porque, por exemplo, pega a prova final EPS, eu não estruturei ainda. Tá? Então, eu não pensei como eu vou fazer, mas eu vou seguir o que está no programa da disciplina, então 30% de uma provinha. Na G2, eu mais ou menos tenho uma ideia. Porque, por exemplo, na G2 a gente dá, por regra, né, que veio fazendo, é uma semana. Então, eu vou ter ali questões de múltipla escolha, valendo poucos pontos, 3 pontos, algo do gênero. E depois mais 3 ou 4 trabalhinhos maiores para o aluno fazer na mão ou fazer o modelo e entregar junto. Tá. Então, Mas essas provas aqui vai ser uma mistura dos dois. Não sei como fazer ainda. Quando chegar perto e depois que eu fizer, eu digo, vai ser assim. é que eu só fiquei na dúvida, porque praticamente até esse momento, todas as provas que a gente recebeu foram trabalhos em si. E pelo que aparenta aqui, parece que vai ser uma prova que vai ser só realizada em um dia só, no dia 25 daí. É que, na real, o que eu fiz? Eu coloquei uma data para a prova. Não necessariamente vai ser num dia só. Eu não sei. Tá, É que eu não sei entendi. como é que eu... eu não sei como é que eu vou fazer a prova ainda. Depois que eu fizer a prova, tá, esse cara aqui eu consigo fazer em 2 horas. Ou esse cara aqui eu preciso fazer em 2 dias. Mas eu não sei, mas eu gostaria de fazer uma prova para diferenciar do trabalho prático. Tá, Porque entendido.
qual é o problema, né, dessas duas coisas, né? O trabalho prático, normalmente, ou quase sempre, eu nunca faço ele individual. Sempre em dupla, trio, depende muito da complexidade do trabalho. Tá? E aí o meu medo é, tá, eu tenho uma dupla fechada, que ele vai vindo, chega lá no final, tá, como é que eu diferencio esses dois vagões? Porque se eu tivesse na aula presencial, é fácil. Chega na apresentação, um me explica uma coisa, o outro me explica outra, tá resolvido. Normalmente eu faço as apresentações desses trabalhos, deixa eu ver o código e eu começo a fazer pergunta. Tá, Magrão, senta aqui do lado e me explica isso aqui. Tá, Magrão, me explica isso aqui. Sabe? E aí tá resolvido. E aí eu sei que os dois participaram e eu dou nota por participação. Sendo híbrido ou online, putz, eu não tenho como avaliar e diferenciar duas pessoas que façam o mesmo trabalho, né? Fazendo junto, né? Se fizerem duas pessoas que fazem o mesmo trabalho separados, é zero para os dois, facilita a minha vida. Tá? Então, para fazer essa diferença, eu queria ter uma prova final, né, que eu vou usar o que está na ementa, justamente para diferenciar. Mas eu ainda não pensei como é que eu vou diferenciar. Ok, então. Obrigado, professor. Tranquilo. Pergunta: alguns trabalhos serão realizados presencialmente? Não. Porque eu não posso, em modelo híbrido, ter avaliações presenciais. Então, informações gerais, né? O material está sempre no Moodle, né? Os trabalhos serão entregues pelo Moodle. Dúvidas, gurizada? Tá aqui o meu e-mail. Pelo amor de Deus, gurizada. Ao me mandarem um e-mail, só identifiquem antes do assunto qual é a turma. Por que isso? Porque eu faço parte lá da comissão coordenadora do curso, faço parte do MDE, faço pesquisa, faço um monte de coisa. Ao normal, gurizada, eu recebo 50 e-mails por dia. Vários vão pro lixo direto. Muito pelo assunto. Vários, aí eu vou parar para ler. Tá, isso aqui não importa, isso aqui não importa, isso aqui não dá, isso aqui depois eu vejo. E às vezes depois eu vejo eu me esqueço. Porque eu sou muito esquecido. Tá? Então, facilita muito a minha vida se vocês colocarem antes do assunto. Põe ali, ó, abre colchetes SD de sistemas digitais. Aí eu sei que é algo relacionado à turma e eu respondo para vocês. Às vezes vocês têm um trabalho para entregar amanhã e aí vocês me mandam e eu olho, opa, tem que dar prioridade a esse e-mail e tento responder. Normalmente eu peço 48 horas para responder um e-mail. Então, se vocês têm um trabalho para amanhã, vocês mandam um e-mail, não colocam o assunto, ou não colocam ali direto no assunto algo que eu vejo. Tipo, não adianta botar urgente. 50, vários tem urgentes ali, e aí, tipo, eu ignoro. Tá? Então, eu preciso saber que o e-mail é de vocês. E aí, eu sabendo que vocês têm um prazo, eu tento responder isso com a maior brevidade possível. Então, me ajudem a ajudar vocês. Tranquilo, Michel? Parte de informações gerais. É isso. Aqui está a bibliografia do curso. Eu recomendo tanto a primeira como a terceira, os materiais, para darem uma olhada, os livros para vocês darem uma olhada. Beleza? Até aqui, gurizada. Alguma dúvida? Esses livros são disponíveis na biblioteca da URGS? Da Todos são. URGS não, da PUC. Todos estão? Todos Ok, são. então. Todos são. Tá. Esse aqui eu paro. Deixa eu mostrar. Já fechei isso aqui. Pera. Tá. Aqui a gente está a página da disciplina. Então, vocês já deram uma olhada nela, até para vocês entrarem no Moodle. Então, o que eu tenho aqui? Informações gerais, os horários das aulas e o link. Então, o link ele permanece sempre o mesmo, a mesma senha, gurizada. Recomendo vocês guardarem esse link e essa senha separada, porque às vezes tu entra e tem algum problema no Moodle, então o Moodle não está funcionando, então tu acaba perdendo a aula, chegando atrasado, qualquer coisa. Como é sempre o mesmo link, recomendo guardar um bloco de notas, alguma coisa assim, de vocês. Avaliação geral. Esse cara aqui é importante.
que é esse cara aqui? É uma enquete das aulas presenciais. Por quê? Vocês devem ter visto ou ouvido pela PUC que 20% pelo menos das aulas serão presenciais, né, nesse semestre agora. As aulas presenciais, eu não vou colocar nenhum trabalho avaliativo, até nem posso fazer isso. Tá? E as aulas vão ser gravadas e depois eu disponibilizo para vocês. Então, se a gente olhar na aba cronogramas, o que eu tenho aqui? Eu separei conteúdo pelas unidades, né? Unidade 1, unidade 2, 3 e 4. Prova final, substituição, semana de 2. Tá? Esses que estão em azulzinho são as aulas que eu darei presencialmente. Tá? Foi recomendado essas semanas para vocês, sei lá, o pessoal da computação tentou organizar, às vezes funciona, às vezes não, mas sei lá, uma semana ser os 2 primeiros semestres, a próxima semana ser o terceiro quarto, a próxima o quinto e sexto, e assim por diante. Então, foi mais ou menos organizado isso, e aí na próxima semana a gente tem aulas presenciais na PUC. Eu até gostaria de perguntar, já percebi que já seria para a semana que vem, que você pretende dar na próxima aula que teria uma cidade de ser presencial? Tá, essa primeira aula é uma conversa, a gente vai relembrar um pouco de HDL, algumas coisinhas. A próxima aula eu vou introduzir para vocês teste-bench, recursos, né? Então, quais são os tipos, manuais automáticos e o que a gente consegue fazer da linguagem. A primeira aula do dia 10, a gente vai fazer uma prática de teste-bench. Então, eu vou deixar um exercício para vocês fazerem, só para vocês se acostumarem. E eu não sei se vocês já foram para a PUC, se vocês conhecem a estrutura da PUC, se usaram o computador da PUC. Então, antes de chegar e chutar o pé na porta e começar a dar um monte de matéria, vai ser uma aula mais de conhecimento, mais exercício. Tá? Na aula do dia 10. Já na aula do dia 12, eu quero introduzir Verilog com vocês. Então, eu vou mostrar Verilog e vou fazer uma diferenciação entre Verilog e VHDL. Essas são essas aulas da próxima semana. E o jeito vai funcionar, você vai dar vai ter pessoas que vão chegar na sala e você vai dar uma aula gravando para uma câmera que vai estar disponível aqui no Moodle, por exemplo. Isso é algo a se descobrir. Não sei como será. Porque Ok, então. a estrutura da PUC para fazer aula gravada, aula síncrona ao mesmo tempo, com o Moodle e com o Zoom e tudo mais, eu não sei. Eu não sei se vai suportar. Mesmo que suporte, eu teria que estar com talvez duas câmeras, uma no computador e outra na tela, no quadro. Eu ainda não pensei. Eu só sei que eu preciso fazer isso por regras que veio de cima. Como Então é esse que é um isso mistério como vai ser a aula. como é que isso vai se desenrolar? Eu não tenho a mínima ideia. Tá? Mas a gente tem essas aulas presenciais. O que me importa, o que importa para vocês é que vocês entrem nessa enquete aqui. Por quê? Porque eu preciso saber quais aulas vocês pretendem estar lá. A turma de vocês é pequena, eu já não ia vai perguntar ser. disso aí. Tem 13 alunos, eu acho. Então não vai ser tão problemático assim. Então vocês podem gravar a resposta de vocês várias vezes. Né? O que me importa? Porque me importa saber qual é o laboratório que eu pego para vocês. Então eu preciso reservar esse laboratório com uma certa antecedência. E eu preciso saber quantos alunos tem para. Eu preciso ter um laboratório pequeno, eu preciso ter um laboratório gigantesco, eu preciso repartir a turma em 2 turmas, não sei. No caso de vocês, não deve ser muito problema, mas pelo amor de Deus, tentem preencher isso essa semana. Tá? Preferencialmente, pelo menos a aula de semana que vem, obviamente. Tá? As outras, eu acho que eu vou. Preenchem. Se no decorrer do semestre, eu tinha colocado lá pro dia, sei lá, tá errado isso aqui. Tá errado, eu acabei verificando o seu cronograma. Até tinha estranhado. No dia 23, é para ser dia 23/11, não 23/10. Exatamente, eu já ia usar isso como exemplo. Aqui é 23/11, eu errei, tento mexer daqui a pouco. Usem então o cronograma como referência.
Tá? E aí, por exemplo, eu marquei que eu ia na aula do dia 23/11, mas 23/11 é aquela semana cheia de prova, cheia de trabalho nas outras coisas, eu não vou aparecer. Então vocês vão lá e desmarquem isso aqui depois, beleza? Mas ficam à vontade para marcar e desmarcar. Só me avisem, porque normalmente uma semana antes, né, dessa vez não vai ocorrer, porque não dá tempo hábil, mas eu até sexta eu vou pegar essas respostas de vocês para saber quem é que vai estar na aula presencial para reservar o laboratório, beleza? Então, voltando aqui para a página da disciplina, informações, blá, blá, blá. Aqui é um linkzinho, perguntar se os livros tinham na internet, na biblioteca da PUC. Tem alguns até em formato digitais, então vocês podem consultar pelo próprio computador de vocês, outros vocês precisam reservar e ir lá e buscar. Beleza? Programa da disciplina e avisos que eu mando que vão por e-mail de vocês. Então, primeira aba, a segunda aba, cronograma. Tá? Eu não coloquei ainda exatamente qual é a matéria que eu vou dar nessas aulas, eu só separei por unidades, porque, de novo, como eu estou montando, ainda não montei toda a disciplina, até estou longe disso, então eu vou separar por unidade. Eu preciso dar toda essa matéria nessa unidade, como é que eu me organizo e eu estou me organizando. Então, peço desculpas por isso, normalmente vocês têm já tudo pronto, normalmente há 5 anos que eu dou aula na PUC, 5 anos eu tenho lá o cronograma pronto, dessa vez não deu certo. Beleza? Então, peço desculpas por isso. Hein, professor? Fala. O livro, aquele ali, ele é o do Floyd, não é o mesmo que o senhor mostrou antes, do Vahid. A gente vai usar os dois mesmo? Vocês usam quais vocês quiserem. Ah, tá, beleza, tranquilo. Tá? Então é só um exemplinho de referência. Porque o que importa, tipo, a ideia é que eu consiga passar para vocês todo o material possível. Obviamente, eu não vou conseguir entrar em detalhe que tem nos livros. Mas é sempre bom dar uma olhada. Tipo, vamos aqui na bibliografia que a gente tem. Esse cara aqui, ele fala muito de escrita de testemunho, sabe? Então, muito por verificação funcional e tudo mais, a gente vai ver isso um pouco na aula que vem. Então, a gente vai ter basicamente 2 aulas de escrita geral de teste de sabe? Uma para eu botar e mostrar para vocês, tá, aqui estão todos os recursos, e depois a aula que vem presencial, né, da semana que vem, vocês vão testar esses caras. Mas, obviamente, eu não consigo cobrir um livro inteiro em 2 aulas. Então, precisando de referência teórica do que a gente fala, tá aqui os caras. Então, tudo Tá, que a beleza. gente falar, ou a grande maioria, né, tá coberto por essas biografias. Tá? Coloquei também materiais complementares. 2 livros que eu tinha, de VHD, em PDF, e aí eu peguei um cardzinho de Verilog. Mais ou menos como a gente vai introduzir Verilog para vocês. Tipo, qual é a sintaxe e tudo mais, então dá para fazer um guia rápido. Aqui acho que tem 2, 3 páginas só para vocês entenderem a sintaxe. Tá o cronograma, blá blá blá. Aqui a aba de trabalhos. Só tem a G2 aqui, só para eu ter como referência. Né? Vou ter um cara de aulas gravadas, eu vou ter uma playlist, obviamente esse cara aqui não faz parte da disciplina. Eu vou trocar ele assim que possível pela aula de hoje. Vocês Professor? vão olhar aqui, vai ser só um link só, mas todas as aulas 1, 2, 3, 4, 5 que eu normalmente numero. Tá? Porque eu numero assim, já dou atenção para quem falou. Porque no material de aula, a gente vai achar justamente isso. Aula 1 eu tenho um material de aula que eu gravei aqui. Então vocês vão ter tanto material físico como material gravado. E aí eles têm a mesma nomenclatura para vocês se acharem. Fala quem ia perguntar alguma coisa. Fui eu. Não sei se era isso que eu tinha dito para ele e eu não ouvi direito, mas aqui tá dito que é o Floyd Thomas e ele tá fora da bibliografia. E então o que ele representaria dentro da bibliografia? Seria parte da bibliografia básica, mas não tá ele aqui, por exemplo? Não, é o que... Tá, vamos refazer então. O que eu peguei esse magrão... Por quê? Porque ele já estava pronto da disciplina de fundamentos. Então, o que eu queria mostrar aqui é como é que vocês pegam livros, não só do Floyd, mas tem outros, né? E vocês conseguem pegar da biblioteca digital.
O Ah, tá, Vahid então esse também aqui tem é um... lá. É só pesquisar lá que o Vahid também Isso. tem na biblioteca. O que eu fiz, eu só peguei o carinha que eu tenho lá em Fundamentos. A gente pegar, vamos voltar aqui para minhas aulas. Ó, Fundamentos, eu tenho uma estrutura parecida. E aí aqui, esse link do Floyd é algo que está na bibliografia. Ah, entendi. Então daí Então, o que eu fiz ele... para facilitar a minha vida? Eu peguei aquele cara, ó. Vocês têm Sim, acesso à biblioteca online. Ponto. tá, entendi. Então é só um link que você acabou pegando para Isso. já ir para direto Mas aqui pro aquele sistema livro, e daí a gente pode pesquisar. isso, mas aquele livro é bom. Serve também. Uhum. Só para não. Certo. Mas o ponto é que sistemas digitais, para a gente, uh, pelo conteúdo, a gente vai ver muita coisa diferente. Não necessariamente ele vai estar num livro só, ele não vai estar num livro só. Beleza? Entendi. A aba de ferramentas de apoio. Então, aqui eu tenho tutorial de instalação e configuração do Model Sim, tanto para o Windows, tanto para Mac ou Linux. Beleza? Então, se vocês não têm instalado no computador de vocês, instale. Tem 2 tutoriais aqui, qualquer coisa aprendem inglês. Indo para a PUC, né, a partir da Professor, semana que vem, fala. só uma dúvida. O link ali para baixar o Model Sim não tá funcionando, pelo menos não no do Windows. Pega o do Mac, então. Esse resolve. Tá, pode ser. Aqui é para quando a gente for para o laboratório, quando a gente ligar lá no Linux, a gente precisa carregar os módulos. Né? Então, só o que a gente precisa fazer, uma documentação do Model Sim. Aqui é um simulador open source de VHDL, bem chinelão, né? Mas ele resolve para algumas coisas. Caso vocês tenham algum problema, não esteja instalado o Model Sim ou qualquer coisa assim. Beleza? Professor, até se você Fala. recomenda que a gente já faça o que aqui agora? Por exemplo, que eu provavelmente não tenho o Model Sim e nem o Open Source, então recomendo que eu já faça o download dos dois? Esse aqui tu vai acabar usando online, né? Mas eu sempre recomendo Sim, baixar o Model Sim e instalar, porque é o que eu uso em aula. entendido. Tá tranquilo até aqui, gurizada? Discussão de o que o link funciona e o que o link não funciona. Deixa eu clicar nesse cara aqui. É o do tópico 13, que diz clica no link, não sei o que, mas esse aí, por Tá, olha favor. só, gurizada. Tá, eu já entendi o que é de cara. Se eu clicar nesse cara aqui, como ele fez duas linhas, talvez ele não funcione. Mas se eu selecionar esse magrão aqui, Não, esse aí funciona, só é o lá de baixo que não funciona. e É o do tópico 3. vamos lá. Aí. Não é um link. São uns putos. Tá, depois eu vejo. Mas eu consegui abrir pelo E do chegou Linux aqui, ali. baixou? Aham, vou baixar Ah, agora. tá, então tá resolvido. Tá, até aqui, de informações gerais, tá tranquilo, já? Tranquilo. Tá, Tranquilo, sir. então, beleza. Vamos para uma revisão de 45 minutos. Para a gente lembrar de VHD. Tentar só controlar o horário. Para não me perder. Tá, então, VHDL. Linguagem para descrever hardware. Algumas coisas, alguns slides aqui. Eu peguei lá de fundamentos, então vocês já devem ter visto isso uma vez na vida. Especifico hardware. Hoje, ele serve não só para especificar, mas eu uso o VHDL, Verilog ou qualquer outra linguagem para simulação e para ciência. Tá? Que nem eu falei para vocês. VHDL ele é utilizado mundialmente, mas ele tem uma grande adoção na Europa. Então, se vocês forem fazer um mestrado, doutorado, até graduação, sanduíche na Europa, França, Alemanha, Bélgica, Inglaterra,
eles vão ensinar para vocês VHDL. Tá? Majoritariamente. Verilog, vocês vão para os Estados Unidos, a mesma coisa. Mestrado, doutorado, graduação sanduíche. Vocês assistirem uma aula de sistemas digitais, eles vão ensinar para vocês Verilog. Tá? Qual é o ponto importante aqui? As grandes empresas de CAD, Mentor, Cadence, sei lá, Designings, qualquer coisa. Onde é que são, Gustavo? Estados Unidos. Se eles são dos Estados Unidos, as ferramentas, o que eles têm por baixo dos panos, Gustavo? Verilog. Então eles usam Verilog na sua constituição básica para fazerem os chips. Aceitam o VHDL? Claro que aceitam. Porque eu falei para vocês, tudo que eu fizer em VHDL eu consigo fazer em Verilog, tudo que eu consigo fazer em Verilog eu faço em VHDL. Qual é o ponto aqui, pessoal? Que eu usar Model Sim, por exemplo, e eu escrevi em VHDL. Por baixo dos panos, eles vão pegar o VHDL de vocês, vão transformar para Verilog e aí eles vão seguir o baixo. Qual é o problema aqui? Se vocês não, vamos supor que vocês estão trabalhando num design de um chipzinho que ele é muito, muito, muito importante, que ele seja, sei lá, que tenha um baixo consumo, ou que ele tenha uma potência baixa, ou que ele tenha um bom desempenho. Né? E aí vocês escreveram um VHDL, deixou a ferramenta traduzir isso, porque vocês não estão sabendo. Daqui a pouco vocês pensaram que modelaram uma coisa e a ferramenta ela faz outra coisa. E aí vocês não conseguem o melhor desempenho ou a menor área. Então, por isso que eu acho importante vocês conhecerem os dois lados. Tanto o VHDL como o Verilog. Beleza? E conseguirem brincar nesses dois mundos. Não importa o projeto que deem para vocês. Se for em Verilog, vocês fazem Verilog. Se for VHDL, vocês não vão fazer VHDL. Vocês conseguem analisar um código. Tá, esse código está escrito em Verilog. Como é que eu passo para VHDL? De VHDL para Verilog. Tá? Vocês vão sair dessa disciplina muito bom nisso? Cara, não. Falta de tempo. Mas vocês precisam saber que isso existe. Precisam saber como é que isso funciona. E como é que vocês vão se tornar melhores profissionais. Beleza? Benefícios. Né? Projetos independentes de tecnologia, não importa a tecnologia que eu for fabricar. Vou mandar para TSMC, vou mandar para Global Foundry, vou mandar para Intel, para Samsung, não importa quem. Fiz o meu VHDL, fiz o meu Verilog sintetizado e tudo mais. Ele vai colocar numa tecnologia e vai me trazer o chipset. Tá? As ferramentas de CAD elas são compatíveis entre si. Permite, então, através de simulação, verificar o comportamento do sistema digital, se ele está funcionando ou não. E ele reduz o tempo e custo de projeto. Isso aqui eu fico meio assim, porque em relação a portas lógicas, hoje em dia, muitos projetos, aí eu tenho alguns exemplos do Google e alguns outros, da Qualcomm e tal, até da NVIDIA, que hoje eles estão deixando de usar um pouco VHDL e Verilog e estão utilizando High Level Synthesis. Então, eles estão descrevendo a lógica dos circuitos em C. E ele tem uma ferramenta que transforma em C Verilog. Tá? Mais um outro detalhe, eu estou aumentando o nível de abstração para conseguir escrever uma lógica mais rápida. Show de bola. Tá? Qual é a merda? Eu deixo a minha ferramenta sintetizar isso. Fazer o que ela acha, sabe? Para pegar o circuito. E aí muita coisa sai ruim. Então, partes lógicas, tá, até funcionam. Mas integração entre uma lógica e uma memória ou algum protocolo de comunicação, eles fazem isso na mão. Mesmo tendo esses relevos. E na mão eu digo VHDL Verilog. Beleza? Então vocês têm que entender isso e têm que saber mexer com isso. Tá? Tem que ser natural para vocês. O teste bench, vocês já viram isso? Então, o teste bench em si consiste em gerar estímulos ao meu projeto. Normalmente eu chamo ele DUT, Design Under Test. Vocês podem encontrar o UT, Unity Under Test ou qualquer outra coisa. Beleza? Gero estímulos, pego as respostas, analiso e se faz ou não faz. O que vocês viram até então em fundamentos? Tudo manual. Vocês colocam os estímulos, peguem as formas de ondas e vejam, opa, funciona ou não funciona.
A ideia que a gente introduz na aula que vem, a gente vai ver essa forma manual, mas a gente começa a fazer coisas mais automáticas. Por quê? Porque eu não vou conseguir testar um circuito médio, tá? Não vou nem dizer complexo pra caramba, mas médio na mão, olhando forma de onda. Tá? Não vale a pena. Exemplinho, só pra gente padronizar, aqui tá o nosso meio somador, tá? O que eu padronizo com os meus alunos, né? Entidade, nomezinho, end entidade. Para quê? Para ter um lugar só para trocar o nome da entidade. A mesma coisa da arquitetura. Eu padronizo sempre o comportamental da arquitetura com o mesmo nome. Eu sempre fecho com arquitetura. Por que, gurizada? Eu padronizo os 3 nomes e o nome para isso. Tá? Tentem ter essas regrinhas. Eu tento colocar os portas, os sinais, né, sempre com minúsculo. Porque se a gente tem um pouco de padrão de programação, sabe, C, C++, Java, não importa o que, quando a gente vê letras maiúsculas, normalmente são constantes, né, são defines de alguma coisa. Então, para facilitar a leitura de quem lê o meu código, eu tento seguir algumas regras. Beleza? Então, no nosso circuitinho, vocês já viram que eu vou ter um esquemático. Esse esquemático ele é gerado através da entidade. A arquitetura ele vai me dar um circuitinho. E se ele for um sistema combinacional, circuito combinacional, eu tenho uma tabelinha verdade a partir dele. Tá? Se for sequencial, posso criar uma tabela verdade? Até posso, mas para cada entrada e saída eu vou ter um estado diferente. Esse cara aqui cresce absurdamente. Tá? Só lembrando, eu preciso dessa biblioteca para ter o stdlogic. O que esse stdlogic me dá? Me dá um 0, me dá 1 de um booleano, mas também me dá um Z de alta impedância. Ele também me dá um X de curto-circuito. Tá? Isso eu preciso diferenciar. Se eu estivesse trabalhando em Verilog, que eu gosto muito, eu tenho 2 tipos só. Basicamente. While e reg. Justamente para saber se é um fio ou se é um registrador. Então é muito mais intuitivo. Aqui, um teste bem básico chinelão. Né? Lembrando, parte da biblioteca, uma parte da entidade que eu não tenho pino, e uma arquitetura com sinais. Aqui meu designer de teste que eu estou testando e os meus destinos. Beleza? Então, teste bench não tem pino. Nome do projeto a partir de VHDL 93, né? 1993, porque faz algum tempo, eu utilizo o work ponto para não precisar ter um componente vindo do VHDL 89. Há muito tempo atrás. Tá? Qual é o ponto? Às vezes eu estou utilizando o Easy, eu estou utilizando alguma outra ferramenta e peço para ele gerar para mim um circuitinho. E aí ele vai gerar entre a arquitetura e o Begin uns componentes lá dentro. Puta, isso é velho pra caramba. E deixa um código gigantesco quando a gente está trabalhando em circuitos mais médios para um pouco complexos. Tá? Então tentem usar recursos da linguagem mais avançadas, que o 93 não é nada avançado. Beleza? Instalação então, do projeto, com a conexão dos pinos, só lembrando, gurizada, à esquerda é o que é interno ao meu designer test, ao circuito que eu quero testar. À direita é os sinais do meu test bench. Beleza? Geração dos estímulos. E aí ele gera uma forma de onda padrão. O que eu quero discutir com vocês? Até então, nada demais, todo mundo passou em fundamentos, tá careca de saber disso. Uma discussão um pouquinho aqui, só para a gente lembrar e botar todo mundo na mesma página, sobre processos, paralelismo e o comando process. Tá? Então, vocês devem ter visto, ou não, VHDL ele é formado basicamente por 3 linguagens distintas. É uma linguagem só, mas eu posso quebrar, né, ele em 3 subconjuntos. Subconjunto, né, de uma sintaxe que ele é sintetizado. Então eu vou pegar aquele meu circuito que eu estou descrevendo no hardware, eu realmente consigo construir um hardware
a partir dele. Tá? Que é um subconjunto onde o que eu escrever eu consigo colocar em portas lógicas, em registradores, seja o que for, flip-flop. Tá? Eu tenho um outro subconjunto azul que ele me serve para simulação. Então eu uso alguns recursos da linguagem para fazer teste paint, eu vou ver a forma de onda, mas se eu colocasse aquilo ali para sintetizar e ter um hardware, eu não conseguiria. Tá? E aí eu tenho um outro para modelagem. Tá? Ele compilaria, tá? Vamos usar esse termo, mas eu não conseguiria ver isso nem em hardware e nem em simulação. Tá? Exemplinho. Tá. Linguagem de modelagem, então. Aceita todas as instruções da linguagem, incluindo aquelas não simuláveis, temporariamente não sintetizáveis. Por exemplo, o que acontece ao tentar simular o código bolado? O que eu tenho nesse código aqui? Eu tenho bibliotecas, uma entidade vazia. Tá? Eu tenho uma arquitetura com um sinal tipo inteiro. Certo? E aí aqui dentro do meu próximo tem uma variável. Né? X inteiro igual a 1. Se x for menor que 10, ele vai somando, né? E esse x vai para o y no meu sinal. Então, esse texto compila no simulador, mas é impossível de ser simulado usando formas de ondas. E por quê? Alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas e dou-lhe três, gurizada. Porque é um código atemporal. A gente não tem um wait, né, ou um tempo de referência no process. Onde é que ele para? Quando é que ele pararia? Ele não para. Isso aqui seria como se fosse um programinha, né, em C da vida. Eu não tenho um clock aqui, eu não tenho um tempo. Ele não está esperando o sinal. A gente vai explicar daqui a pouco como é que esses simuladores funcionam. Mas aqui o que aconteceu? Eu tenho uma variável, a variável é instantânea, né, a sua atribuição, então eu teria 1. X é menor que 10, vai para 2, vai para 3, vai para 4, vai para 5, vai para 6, vai para 7, vai para 9, vai para 9, vai para 9, vai ficar nesse cara aqui. Mas esse process aqui não vai parar, porque falta um int. Falta alguma coisa que indique para ele, opa, dá uma paradinha. Beleza? Por isso que é uma linguagem de modelagem. Eu consigo tranquilamente compilar esse cara aqui. Mas eu não consigo simular ele. Linguagem de simulação também. Ele aceita partes da construção da linguagem de modelagem, incluindo descrições de áreas sintetizáveis e os testes bem usados para validar. Por exemplo, o que acontece ao tentarmos sintetizar o código abaixo? Eu consigo ver esse cara na simulação? Consigo. Qual é o grande problema aqui, Gustavo? O que é sintetizar? Vamos do princípio. Sintetizar eu modelei meu hardware lá usando PHDL, por exemplo. Vou sintetizar, então eu vou conseguir transformar esse meu código PHDL em portas lógicas. O que acontece com esse circuitinho basicão aqui? Qual é o problema dele, José? Cara, esse texto ou esse código, ele compila, ele simula, mas é impossível de sintetizar. Porque ele não sabe qual é a lógica combinacional para colocar nos primeiros 10 nanosegundos. O que acontece nesse cara aqui? O entra vai para a saída depois de 10 nanosegundos. O que eu teria aqui se eu quisesse fazer com portas lógicas? Eu colocaria um buffer. Alguma coisa que ele aguentasse 10 nanosegundos antes de passar um capacitor da vida, não sei o que. Tem que pensar. Tá? Mas, como eu estou modelando, e aí eu tenho formas de fazer isso, né? Podia botar 2 notes na sequência, que talvez com um atraso de 5 nano cada um, passaria o fio, entrasse um,
neguei vai a 0, neguei vai a 1, então ele continua com 1, só que eu tenho atraso de 2 portas NOT. Daria para fazer isso. Né? Mas o cara que está fazendo a síntese, a ferramenta que está fazendo a síntese, ele não sabe. Se eu coloquei um buffer, se eu coloquei 2 NOTs ali, se eu coloquei 4 NOTs ali. Tá? Então ele não sabe o que aquele código vai ser feito. Né? Quais são as portas lógicas que eu vou usar para modelar esse grafo. Mas eu consigo ver na simulação. Beleza? Então, se atentem a isso. Detalhes, né? Lembrando, o que é um processo em PHDL? Né? É um pedaço de hardware. PHDL em si, ele é feito de vários pedaços de hardware que se comunicam. Então, naturalmente, ele é em paralelo. Eu tenho uma porta engine, eu tenho uma porta NOR, eu tenho uma porta shore. Quando eu coloquei isso no circuito, eles estão paralelos, eles operam em paralelos. Vai vir entrada, vai ter saída, mas eles não dependem um do outro. Vão depender quando? Quando eu tenho um caminho ligando entre eles. Onde a saída de uma porta é a entrada de outra. E aí eu crio uma comunicação. Beleza? É esse sequenciamento de eventos importante. Então, a gente tem que entender e não confundir a noção geral de processos em VHDL, que são esses pedaços de hardware, com o comando process. Né? O comando process é uma estrutura sintática que representa um processo especial em VHDL. Para quê? Para a gente colocar uma sequência de ações concorrentemente. Então, basicamente é um recurso da linguagem que, como tudo é paralelo, a gente precisa, às vezes, modelar uma lógica sequencial. Então, a gente vai colocar dentro do process. Tá? E aí, o que eu vou precisar aqui? Eu vou precisar parar isso, cara. Eu vou precisar de um wait, eu vou precisar de uma lista de atividade, eu vou precisar de alguma coisa. Tá? Ele continua aqui outras construções. São processos tais como atribuições fora de process. Então, qualquer coisa fora de um process é um processo. Uma instância com comando with é um processo. Se eu utilizar for generate, eu tenho vários processos em paralelos. Então, depende muito do recurso da linguagem que eu utilizar, eu tenho processos. Dentro de um process, eu tenho processo. Exemplinho. Eu tenho aqui um códigozinho. Sinais, um not e uma end. E aí eu tenho o que aqui? 2 processos diferentes. Tá? Se eu fizer esse circuito, esses 2 processos eu tenho uma comunicação entre eles, que é o meu X. Mas não deixam de ser 2 processos diferentes. Tá? Que nesse caso se comunicam. Comando process, então, ele serve para descrever o comportamento de um hardware de uma maneira sequencial. Ele descreve tanto o hardware combinacional como sequencial. Vocês viram isso em fundamentos. É sequencial quando eu estou utilizando um clock reset da vida. Quando eu tenho na memória, eu tenho um registrador, eu tenho um flip-flop. Algo que me dá o estado para fazer alguma coisa. Que eu não dependo só de entradas. Tá? E, obviamente, é uma maneira natural de prover estruturas mais abstratas como máquinas de estados. Normalmente, máquinas de estados eu faço dentro de um processo. Beleza? Então, o process ele corresponde a exatamente um processo. De novo, dentro do process eu tenho um processo. Fora qualquer atribuição é um processo diferente. Tá? Então, de novo, não confundam process com processo. Códigozinho. O que eu tenho aqui dentro que eu posso explorar um monte de coisa nesse código pequeno? Eu tenho variáveis. Usaram variáveis em fundamentos? Para que servem variáveis? Tá na linguagem. Eu posso usar. Variáveis são atribuições instantâneas. Tá? A gente já vai isso quando eu explicar agora como é que funciona o Model Sim, o ISO ou qualquer outra coisa. Vocês vão ter uma ideia. Ah, funciona assim. Porque querendo ou não, a gente está descrevendo o hardware. O hardware é em paralelo. Só que na minha síntese, ou no meu simulador, vamos dizer assim, não assim, no meu simulador, eu estou num computador e ele é sequencial. Ele precisa fazer os passos para upar. Esse cara aqui trabalha em paralelo, como é que eu mostro isso? De uma maneira sequencial.
Então ele tem alguns passinhos. Tá? Então, variáveis aqui é um valor atômico instantâneo que ele recebe. O temp, né, ele difere 0 e de 1. O que vale? Pode ser o quê? Se a gente olhar aqui, ele tem, se for 1, ele faz uma coisa, se for 0, faz outra coisa, caso contrário, ele faz outra. De novo, o temp é uma estreia lógica. Aqui dentro, eu posso ter um curto-circuito, eu posso ter uma autoimpedância, eu posso ter qualquer outra coisa. Tá? Eu tenho um comando wait aqui, que é um wait on. O que ele está esperando? Esses dois sinais mudem. O wait tem várias formas, no próximo slide eu vou mostrar para vocês. Tá? E outras formas de escrever esse mesmo cara aqui é utilizando lista de sensitividade, que deve ser o que vocês viram no semestre passado. Então, normalmente vocês não vão ter um process com wait on no final, vocês vão ter esse cara aqui. Então, eu tirei o wait on do final e coloquei abre parênteses A e B. Significa o que dentro desses processes? Quando A e B mudarem, eu executo esse programa. Beleza? Então, o comando process, com um único comando wait, normalmente wait on, né, antes do final do process, são muito comuns. O HDL provê uma sintaxe alternativa para eles, que é justamente a lista de sensitividade, que é o mais utilizado. Tá? Então, se tem a lista de sensitividade, o process não pode ter wait, ou vice-versa. Então, se eu tenho wait, eu não tenho uma lista de sensitividade. Tá? A lista de sensitividade normalmente implica um wait on. O que ele é o wait on? Ele espera que um dos sinais mude de valor, que é o que a gente viu em fundamentos. Eu tenho uma lista de sensitividades, mudou algum desses valores, opa, mudou. Então eu vou dar uma verificada nesse meu processo. Beleza? Outras formas, o wait for, ele espera por um tempo, wait until, ele espera uma determinada condição, então eu posso botar ali uma expressão. Um wait normal é um wait incondicional, ele encerra o processo. Beleza? Quando eu falo de processo, como é que funciona, né? Então, como qualquer processo em VHDL, como qualquer pedaço de hardware está internamente em execução, como eu estou modelando o hardware, quando eu modelo uma end, ela é uma porta end, eu modelo uma OR, ela é uma porta OR, quando eu modelo um process, ele é um loop. Por isso que eu preciso ter, para esse loop não ficar infinito, eu saber o que eu estou descrevendo, eu preciso ter um wait. Um wait é uma lista de sensitividade. Tá? Cada comando pode ter efeito para atribuir nossos valores, que nem eu falei para vocês. Atribuições de variáveis, ele tem um efeito imediato. Quando o simulador passar por uma variável, ele já coloca o valor ali dentro. Quando o valor eu tenho uma atribuição um sinal, é uma projeção para o futuro, mesmo que esse futuro seja agora. Se for uma atribuição de um sinal fora de um process, eu estou atribuindo naquele momento. É para o futuro, opa, mas eu vou fazer essa atribuição agora, paralelamente com todo mundo. Tá? A definição de futuro, então, é ditada pela execução do próximo comando wait na sequência de comandos do processo. Esse pode ser explícito, mostrado ou implícito quando eu estou utilizando uma lista de sensitividades. Tá? Vamos só falar como é que funcionam os simuladores. Acho que isso que modifica um pouco a ideia. Opa, agora eu sei como é que funciona. Eu sei o porquê as coisas acontecem. Né? Então, os simuladores em VHDL, ou Verilog, basicamente, né? São programas sequenciais executando em computadores. Contudo, a simulação deve refletir o comportamento paralelo do hardware, onde vários, talvez milhares, de processos operam simultaneamente. Beleza? Então, qual é o algoritmo do simulador? Então, a gente não está mais pensando no hardware que vocês modelaram, mas pensem no Easy. Como é que o Easy funciona? Como é que o Model Sim funciona? Como é que o Questa funciona? Tá? Ele basicamente é um laço eterno. Primeira coisa, o tempo é congelado no instante atual. Normalmente eu começo do zero. Tá? Então, no instante zero, eu avalio cada processo existente. Eu vou avaliar cada process, que é um processo, e cada atribuição fora de um processo. Daí eu vou fazer uma avaliação deles. Daí eu vou executar comando por comando. Se eu tiver uma atribuição, né, de uma variável, eu já atualizo aquela variável. Se for um sinal, opa, eu tenho que fazer essa atribuição, tá fora,
vai ser agora, mas eu coloco na lista de atribuição e vou para o próximo. Eu tenho que fazer alguma atribuição? Tem. Coloco nessa lista. É uma variável? Eu coloco igual. É um comando process? Eu vou indo até achar um wait. Se for sinal, eu separo nessa lista. Se for atribuição, eu coloco direto. Tá? Então, o tempo congelado no textual avalia cada processo existente, executando seus comandos até que atinja o comando wait, explícito ou implícito. Quando isso ocorre, passa para o próximo processo, até que todos os processos tenham atingido o wait e suspenda. Então, o que eu fiz? Eu olhei 10 mil processos, 15 mil processos, e faço essa varredura. Tá? As atribuições e as sinais são colocadas em uma lista de eventos, classificados pelo tempo, como eu falei para vocês, em que devem ocorrer. Passo 2. Avança o tempo para o instante mais próximo em que algo deve ocorrer. Eu tenho essa lista de atribuição é agora? Opa, então vou pegar e vou fazer todas as atribuições de uma pessoa. Acabou as atribuições? Acabou. Qual é o próximo tempo? Daqui a 10 nanosegundos. Então eu vou pular para o próximo. Vou verificar todo mundo, vou colocar as atribuições direto, vou colocar numa lista dos meus sinais. Acabou de percorrer todo mundo. Faz as atribuições e vou para o próximo. Tá? Então, é assim que ele funciona. Se a lista está vazia, a simulação para. Se não, volta e continua nesse processo. Tá tranquilo? É assim que esse cara funciona. Então, por isso que eu consigo, sequencialmente, no meu computador, analisar um hardware, que ele é em paralelo. É esse o processo que funciona. Por isso, ter essa noção de como é que ele funciona é importante para vocês saberem que quando vocês modelam em VHDL, eu vou utilizar uma variável aqui, que é instantânea, que normalmente eu faço algum controle, mas que esse cara aqui não vai me produzir um hardware necessário. Então eu vou utilizar um monte desse tipo de coisa para teste bench. Mas quando eu estou escrevendo e descrevendo um hardware, para ter ali a minha porta lógica, para ter o meu hardware físico mesmo, tem coisas que é bom não usar. Tem coisas que é bom não produzir, deixa eu cuidar o horário. Beleza? Então, só fiquem com isso na cabeça. E o que eu falo com esse negócio? Às vezes é bom não produzir. Né? A inferência de LETs em comando de process. Algumas descrições de VHDL podem provocar, e aí VHDL de novo. Ao ler em VHDL, pode ser Verilog, pode ser qualquer outra linguagem. Pode provocar inferência de meios de armazenamento para garantir que o hardware se comporte da maneira que o modelo de simulação foi feito. LETs inferidos costumam causar problemas, evitem eles. E aí esse cara de evitem eles, a gente vai ver no final da disciplina lá com o Ney, que não. Se vocês souberem utilizar, eles são super, hiper, mega importantes para circuitos assíncronos. Fundamentais. Tá? Mas o ponto de evitar eles é porque a grande maioria dos circuitos eles são síncronos. Tá? E no circuito síncrono, o que tu quer fazer? Tu quer, se der alguma merda, eu apertar aqui no botão Power Off e ele desligar. Deu alguma merda no circuito, eu clicar no reset e ele desligar. E o desligar é ele ir para um estado que eu conheça. E é isso que é importante. O LET ele não faz isso. Eu não consigo colocar um LET no estado que eu conheço. Isso é o problema. Se o meu circuito, o meu sistema deu alguma merda, eu tenho um circuitinho lá num carro autônomo. Tá? E eu não consigo resetar esse cara aqui. Se ele entrar sei lá, o que ele fizer lá, pode dar uma merda desgraçada. Então, cuidem disso. Exemplinho? Professor? Fala. Então, agora no começo você recomenda não usar muito o LET, daí quando a gente acabar vendo ele mais em detalhe, daí a gente usa. Isso. Eu recomendo nunca usar não, mas sempre evitar LED. Sempre que possível Ok, evitar sempre LED. evitar. Isso. E aí vai chegar o Ney aqui. Não, vocês precisam usar. E aí vocês vão entender o porquê. Beleza? Mas até então, até o Ney chegar, tentem evitar. Exemplinho, a descrição VHDL ao lado, escreve B somente quando A vale 10. E deve, pela semântica do processo, manter o valor de B sempre que A for diferente desse valor. Assim, a síntese de hardware infere um LET
para armazenar o valor de P. Então, só lembrando a diferença de flip-flop para LET, flip-flop eu tenho um reset da vida. Eu vou resetar e eu vou para um estado conhecido daquele meu cara que está armazenando, seja tudo 0, seja tudo 1, seja um valor que for, não importa. Mas eu tenho um reset, seja síncrono ou assíncrono. Síncrono quando ele só vai operar dentro do meu ciclo de relógio, fora quando eu apertar não me importa esse cara que vai zerar, ou vai para um estado conhecido. Né? E o LET é um armazenamento que eu não tenho esse controle. Né? Que é esse caso aqui. O que ele faz aqui? Quando o sinal A for 1010, o interno B ele recebe o negado da A. Então ele vai receber 0101. Lembrem que no momento que esse cara aqui recebeu o 0101, ferrou. Não sai mais daqui. Ele começou em 00, ficou 0101 e ele vai manter. E não tem, deu algum problema e eu resetar o meu circuito, esse magrão aqui vai continuar com 0101. E não vai mudar daqui. Então esse é o problema do LED. Eu não consigo voltar para um estado conhecido. Então, no momento, tentem evitar. Registrador, só lembrando, né, é uma aula de lembrança, são basicamente inferidos a partir de sinais declarados em processos com sinais de sincronismo, exemplo clock. Para efeito de síntese e simulação, é aconselhável, embora não necessário, introduzir um reset assíncrono. Então, quando a gente modela um cara, e eu tenho uma lista de sensibilidade de clock reset, significa o quê? Mudou o clock, mudou o reset, eu faço esse processo de novo. A primeira if que eu tenho é um reset. Logo, esse registrador aqui, né, ele tem um reset ativo alto, né, assíncrono, porque ele vem antes do clock. Então, se o meu clock está mudando de 10 em 10, não me importa. Eu apertei o reset e ele vai trocar. E vai zerar. No meio desse cara. No 5, no 6, no 7, não importa. Posso fazer o contrário. Eu poderia botar um if clock e esse reset dentro desse clock. Significa o quê? Quando eu resetar, ele reseta síncrono ao clock. Ele vai resetar no 10, vai resetar no 20, vai resetar no 30, mas não no meio deles. Beleza? Os dois produzem um registrador. Reset assíncrono fora do clock, bem antes. Reset síncrono dentro do clock. Tá? Quando a gente introduz, exemplo, um enable, para habilitar, como é que a gente vai escrever? Onde é que a gente vai escrever? Tá? Para modelar, eu poderia escrever de qualquer forma. Né? Poderia botar um end aqui. Um end enable. Ou eu posso botar um if aqui embaixo. Faz diferença como é que eu escrevo, como é que eu modelo. Cara, faz muita diferença. Faz toda a diferença. A gente vai explicar daqui a pouco. Vou cuidar o tempo para dar tempo para explicar. Tá? Então aqui está um exemplinho. É um registrador com largura de palavra parametrizável. Vocês devem ter visto ou não esse genérico em algum momento. Tá? O que esse cara faz? Ele define esse meu módulo aqui, o tamanho dele. Então, por padrão, se eu só instanciar o RegNBit, esse RegNBit ele tem 16 bits. Mas, opa, eu quero instanciar esse cara, mas eu não estou mais trabalhando com 16 bits. Eu estou trabalhando com 8. Tudo bem. No momento que eu instanciar ele aqui, work.RegNBit, antes de colocar o port map, eu coloco o generic map. E aí eu digo, opa, o N, aquele ali, não é mais 16, ele é 8. Então, eu acabei de instanciar um módulo de tamanho 8. Se eu quisesse instanciar o mesmo módulo de tamanho 32, 64, 128, eu poderia. Então, eu tenho um módulo que ele é parametrizado. Beleza? Serve para alguns casos. Criar uma aula maior, uma aula menor, sei lá. Depende do circuito. Beleza? Outra coisa aqui que vale mencionar, meu chip enable, meu CE, ele está dentro, né, da minha lógica. Eu tenho o reset, assíncrono, eu tenho o meu clock, ativo baixo, e aí dentro dele eu tenho o meu controle. Porque eu gosto, e aí eu não só gosto, mas é o recomendável não colocar nada dentro do clock, junto com o clock, uma lógica junto com o clock. Porque isso aqui vai modificar a árvore de clock de vocês.
Para quem não lembra, não ouviu falar sobre isso, lembrem que eu estou num circuito síncrono. Eu tenho um relógio, eu tenho um clock que sincroniza todo mundo. Eu tenho, sei lá, 4 registradores aqui. Quando o clock bateu alto, ele tem que bater alto em todo mundo. Tá? Se eu colocar uma lógica junto aqui com o meu clock, significa o quê? A entrada desse meu flip-flop, eu tenho um controlezinho. Eu tenho uma end, eu tenho alguma coisa aqui. Faz o quê? Faz que esse clock chegue atrasado nesse programa. Qual é o atraso dessa porta ou dessa lógica? Significa o quê? Que ele tinha 10 nanosegundos para produzir a resposta desse e chegar aqui, e agora ele tem 8. Ele tem 4. E esse menor tempo faz o quê? Faz eu não estar o meu dado estável quando chegar aqui. Faz o meu circuito não funcionar mais. Então, isso aqui impacta no quê? Na frequência que eu vou colocar, por exemplo, no meu hardware. Então, eu vou ter que talvez baixar a frequência para eu ter um espaço maior aqui para o meu dado conseguir chegar aqui sem problema nenhum. Entenderam isso? Então, não coloquem nunca uma lógica junto com ela. A não ser que vocês saibam o que vocês estão fazendo. Por que eu digo isso? Se vocês estiverem trabalhando no back-end de uma empresa, vocês talvez sejam responsáveis por essa árvore de clock. Por alimentar todos os circuitos no mesmo instante, na mesma fase. E aí vocês vão botar uns bufferzinhos, vocês vão brincar com umas coisinhas. E aí eu deixo vocês colocarem uma lógica, porque vocês são obrigados a fazer. Caso contrário, não façam isso. Nunca. Beleza? Então, exemplinho então de um registrador de deslocamento. E a perguntinha é, a ordem das atribuições A, B e C é importante? Não, são importantes? O que ocorreria se fosse uma linguagem de programação tipo C, por exemplo? Se eu tivesse uma linguagem de programação tipo C, eu tinha uma entrada 5, ia para o A, esse 5 ia para o B, esse 5 ia para o C. Então, no momento que eu trocasse a entrada, todo mundo ia trocar. Bonitão. Aqui, estou dentro de um process. São sinais, pessoal. Olha o símbolo. Menor ou igual. O que acontece aqui no simulador, lá no Model Sim, no Easy, no que for? Eu tenho uma atribuição? Tenho. Opa, vou pegar e vou botar naquela lista. O que eu tiver em entrada, eu vou colocar no A. Eu tenho um valor em A. Vou colocar em B? Pô, é um sinal? É. Coloco naquela lista. É um sinal? É. Coloco B da atribuição em C naquela lista. E vou fazendo os outros processos. Acabou o instante 0, vou para o instante 10. Eu tenho que fazer alguma atribuição? Tenho. Faço tudo de uma maneira só. Então, se aqui eu tinha 7, 8 e 9, o que eu vou ter? Vou ter 5, 7 e 8. Depois eu vou ter um 4, 5 e 7. E assim por diante. Por isso que eu tenho um registrador de deslocamento. Peraí, pode repetir essa última parte, senhor? Eu não entendi. Significa que o que fica da entrada vai para o A, então não se iguala um ao outro. Acaba não mudando. Não muda. Por quê? Porque eu estou dentro de um process. Tá. Se eu estivesse fora de um process, eles são caras separados. E aí ele faz na sequência. Aí seria um fio direto. Aqui que eu estou dentro de um process, eles são registradores. São 3 flip-flops diferentes. Tá, entendi, eu acho. A gente vai ver isso nesse magrão aqui. Tá. Qual a diferença da atribuição do Y e do X? Se a gente for ver, é a mesma coisa. B e não C, B e não C. Só que um está dentro do process e o outro está fora do process. Tá? O que acontece é, enquanto o X ele é atualizado instantaneamente, porque ele está fora do process, então mudou o B e C, eu já atualizo. Né? Esse Y aqui ele só vai ser atualizado numa borda de clock. Ele vai esperar uma borda de clock para ser atualizado. Tá? Além disso, então olha só, vamos supor, né, que eu estou analisando que o meu simulador ele vai de 1 nano em 1 nano. Tá? Mas o meu período aqui desse meu cara é de 10 em 10. Então, no tempo 10 nano, eu vou analisar tanto Y como X. E aí eles vão trocar. Mas, se no momento 5, no 10, né?
11, 12, no 13. No 13, a minha entrada B mudou. A minha entrada C mudou. Alguma coisa mudou. Eu só vou ver isso num outro momento. Aqui ficou meio ruim. Porque o A, ele, dependendo da entrada, que vai, isso aqui não vai mudar muito. Mas se eu tivesse um D aqui, que o D ele está fora do meu sincronismo do clock, e aí isso aqui ia impactar. Seria um pouco mais didático de mostrar. Não sei se ficou claro isso aqui. Tá tranquilo? Não tá tranquilo? O que não ficou claro isso aqui? Eu não tenho certeza, acho que é alguma coisa, mas não sei eu te dizer. Eu vou ver a aula e se eu ficar com dúvida eu te mando mensagem. Mas, de novo, qual é a ideia? Esse processo aqui é um processo. Essa atribuição aqui é um outro processo. O que o simulador faz? Eu estou num instante de tempo. Eu tenho uma atribuição, opa, tá dentro do processo, está no tempo 10 lá, eu vou pegar o valor da minha entrada e vou guardar numa listinha. Eu vou pegar o valor do meu A e vou guardar numa listinha. Eu vou guardar o meu B numa listinha e esses caras, que é a resposta desse cara, numa listinha. Esse cara aqui também. Vamos supor que esse cara aqui não seja C, seja um D. Tá bom? Que está fora dele. Então eu guardei nessa minha listinha todo mundo. No momento 10, fiz todos os processos, analisei todo mundo. As atribuições de variáveis eu já coloquei direto, né, já reatribuí. Não era variável sinal, eu botei nessa lista. Acabei de analisar os processos, eu vou pegar todos esses valores e vou atualizar. Tá? Então, o x e o y vão ser atualizados no 10 nanosegundos, sem problema nenhum. Vai no 11, tá? 11 nanosegundos. 11 nanosegundos, ele não está aqui dentro. Certo? Não está numa borda de clock. Porque o borda de clock vai de 10 em 10. Então, ele não vai entrar nesse processo. Mas, por exemplo, o D mudou. O D mudou, né? Então eu vou fazer essa atribuição, só que o D, por exemplo, ele estava influenciando aqui. E é um novo processo. Então eu vou botar esse cara na lista também. Quando eu voltar para esse passo B, né, de fazer as atribuições, o meu X vai ser atribuído. Porque o D mudou. Tá? Mas aqui ele não vai ser atribuído, porque ele só vai ser atribuído a cada 10 segundos. Então esse meu X aqui, ele pode mudar em qualquer instante. No instante 10, no instante 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, não importa. Mas o y, ele só vai mudar no instante do período. No 10, no 20, no 30, no 40, no 50. Beleza? Qualquer coisa a gente faz depois, testezinho, quando a gente falar em teste bench. A gente muda ali uns códigozinhos e eu mostro isso funcionando. Blá, blá, blá. Aqui só para lembrar que a gente faz máquina de estados dentro de um process. Né? Coisas interessantes que talvez vocês usaram ou não usaram. Um type, para eu colocar estados, então é um tipo enumerado. E aqui sim, eu uso letras maiúsculas, que para mim são constantes. Então eu usei esse type aqui de states no VHDL, o que ele faz por padrão? Esse S0 é um 0 para ele, esse S1 é o 1, 2, o 3 ou qualquer coisa. Então ele vai trocar esses tipos aqui por valores e vai trabalhar como valores. Tá? Então aqui era só um exemplo de fixação para a gente desenhar esse diagrama aqui. Eu vou passar meio que rápido, senão não vai dar tempo para acabar a aula em 2 minutos. Então aqui está só uma máquina de estados desse cara pequeno que vocês meio que fizeram isso no semestre passado, com caras um pouco mais complexos. Beleza? E aí, para finalizar, alguns detalhezinhos. Então, o que é errado vocês descreverem em processos, né? Um duplo driver. O que é um duplo driver, né? Eu fazer duas atribuições em processos diferentes. Então, eu tenho um processo aqui que eu faço a atribuição X, no P1. Eu tenho um outro processo no P2 que faço a atribuição X. Eu tenho dois processos que atribuem a um sinal. O que isso acontece em vocês? Curto-circuito. É pegar dois fiozinhos e colocar um do lado do outro. Se fuder. Beleza?
Então, atribuições são em processos diferentes. Nesse caso, eu tive que juntar todo mundo no mesmo processo, para ter um processo só. Então, cuidem isso para não dar curto-circuito. Outra coisa importante, lista de sensitividade. Vocês já viram em fundamentos, se eu faltar alguma coisa na lista de sensitividade, o meu circuito não está modelado como eu esperava. Ele não vai ter o mesmo comportamento. Cuidem isso. Escrever VHDL que causa inferência de LEDs, está na lâmina 16. O Ney vai mudar esse conceito no final da disciplina. Realizar lógica junto com a borda de clock, que nem eu falei para vocês. Isso aqui está errado, esse magrão está certo, esse cara aqui está errado, por quê? Porque ele influencia na árvore de clock. Ele vai atrasar o dado a chegar. Então não façam isso. Beleza? E não se atentar aos sinais que geram registradores. Tá? De lâmina 20. Feita a aula, devo ter passado um minutinho. Peço desculpas por isso. Tá tranquilo, gurizada? Peço para vocês irem lá no site, na página da disciplina, e colocarem lá a presença de vocês. Se vocês pretendem estar na aula presencial da semana que vem. Vou tentar pegar isso na sexta-feira, passar para o pessoal e na segunda-feira eu mando um e-mail para vocês dizendo, ó, gurizada, a nossa aula presencial vai ser no tal laboratório. Espero que dê certo. Perfeito, gurizada? Sim. Muito obrigado, professor. De nada. Qualquer coisa, pessoal, me mandem um e-mail. Tranquilão? Até a aula Tá que certo, vem. valeu, senhor. Até a aula que vem. Feito. Abraço. Obrigado, senhor. Tchau, Valeu, tchau. senhor. Valeu.